E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, hoje eu tenho a honra de poder entrevistar um jornalista que inspira muito o nosso trabalho diariamente, Zé Maria Trindade, direto de Brasília. Tudo bom, Zé? Tudo, Alessandro. Eu queria saber exatamente assim, qual os seus, os que estão plugados aqui, os seus ouvintes, em que tipo de ouvinte, com quem que eu estou falando? Bom, você está falando com a gente. Eu posso classificar os meus seguidores aqui como a nata dos conservadores, entendeu? E os conservadores raiz mesmo, conservador que os trabalhadores, não conservador de internet, o conservador dia a dia, entendeu? A faixa etária nossa aqui gira em torno de 17 a 100 anos. nós São os temos que giram esse país, né, Alessandro? exatamente, nós somos os que giram. A gente fala que eu gosto de falar que eu sou a caixa baixa da internet, entendeu? Não, mas é tudo importante. A internet é feita de cada um, é um elo, é uma ligação, e cada um faz parte dessa corrente, né? Exatamente. Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é jornalista há quanto tempo? E, assim, jornalista no geral, eu não sei como se define se é jornalista no geral ou um jornalista só político. Olha só, eu sou filho de fazendeiro, eu morava no interior de Minas, no Vale de Jequitinhonha, Medina, morava na roça mesmo. Uhum. Aí eu fui estudar fora, fiz agropecuária antes de fazer comunicação em Barbacena, na Escola Federal de Barbacena, e eu não gostei muito, assim, e aí eu decidi fazer jornalismo. Eu fui para Belo Horizonte e fiz jornalismo, me formei no segundo semestre de 83. Aí trabalhava em jornal, sempre em jornal, né? Impresso. E vim para Brasília na abertura da Constituinte, isso em Caramba. 86. Em 86. Aí, em 86, o dono do jornal pediu para que eu abrisse aqui a sucursal e muitos mineiros estavam assumindo, né? Muitos ministros mineiros, Tancredo Neves, presidente da República e tal. E era um poder muito grande de Minas Gerais. Minas tinha 8 ministérios. Aí eu vim para Brasília e quando chegando aqui a coisa já desarranjou, né? O Tancredo não foi presidente da República, Sarney assumiu, manteve um ministério escolhido por Tancredo, mas foi tirando um a um. E aí começou a Constituinte, a coisa esquentou muito aqui em Brasília. Então é mais ou menos assim a história. Eu estou aqui desde 86 e sempre fazendo política. O meu querido brother, Paulo Matias, que hoje apresenta o Morning Show, ele gosta de falar que você é um jornalista raiz. E só por esse começo aqui, a gente dá pra ver que você é realmente um jornalista raiz. Baseado em tudo o que você já viu, e você viu muita coisa, o que está acontecendo com os políticos do nosso país a ponto de algum. Hoje a gente estava dando aqui a entrevista. A gente estava dando a matéria aqui sobre o político lá do Piauí que estava dizendo que ele roubou pouco. Entendeu? O que está acontecendo com a política do nosso país? Mentindo, ele roubou muito. Não tem como roubar pouco. Ladrão é ladrão, não tem ladrão de mais ou menos, né? Ou é ladrão ou não é ladrão. Olha, a história é a seguinte: você falou jornalista raiz, mas é a minha preferência. Eu fiz um compromisso comigo mesmo de nunca deixar de me indignar. Uhum. Então, quando eu cheguei aqui e descobri, fazendo matéria, que se gastava em água mineral mais do que o PIB da minha cidade, ou seja, a água mineral dava para sustentar a minha cidade, que é uma cidade de 20 mil habitantes, eu fiquei assustado. Falei, é isso que é o poder? Quer dizer, como? Né? Fora cafezinho, água mineral, mais do que se gasta no orçamento de uma cidade de 20 mil habitantes. Então, eu fiz uma jura comigo mesmo de nunca deixar de me indignar, porque as pessoas acostumam com Brasília, acostumam com o poder e acham tudo muito comum. E acabam confundindo o orçamento próprio com o orçamento do país, do estado, do município, como esse prefeito. Esse prefeito falou isso não é porque ele deu um acesso vamos dizer, de honestidade. É porque ele tinha sido preso. Ele é um candidato e já foi preso. Ele tinha que justificar a prisão. Ele disse, olha, roubei mesmo, foi preso, ninguém vai preso à toa, e acontece que eu roubei pouco. Aí tem aqueles caras populares. E nasce aí, Alessandro, uma coisa que eu chamo aqui de ética da malandragem. Uhum. Nós estamos vendo isso agora com a Flor de Lis.
A Flor de Lis mandou matar o marido com os filhos e a Câmara vai caçar rapidamente. Por quê? A ética da malandragem só permite certos tipos de crime. Assassinato, Roubar, não. pode. Você entendeu? Para mim, tudo é crime. Tudo é processo, é ré, tá. Mas e os outros? Não estou defendendo a Flor de Lis. Eu estou querendo os outros no Conselho de Ética. Aí você vai no Conselho de Ética e está lá Flávio Bolsonaro, está lá a Carla Zambelli, está lá que a Carla Zambelli mandou, quer dizer, briguinha de parlamentar, porque o partido, porque xingou o meu partido, vai lá e representa. E os réus? E os da Lava Jato? Não tem nenhum no Conselho de Ética. Então é uma ética seletiva, uma ética da malandragem. Ô Zé, você que estava lá em Brasília, quando tudo aconteceu, eu tenho a teoria do seguinte, eu tenho a teoria de que a Dilma, ela não caiu porque ela pedalou. Eu tenho a teoria de que ela caiu porque ela derrotou o Brasil. Eu estou certo em pensar assim? Ela caiu de podre mesmo. Você tem razão. As pedaladas fiscais não seriam suficientes para derrubar um presidente. Eu diria até que nenhum crime de responsabilidade seria suficiente para um impeachment se não houvesse o apoio popular. O impeachment é a conjunção de opinião pública com força política, tudo isso. O impeachment da Dilma foi construído no Palácio do Jaburu, na vice-presidência da República, com o vice-presidente Michel Temer prometendo ministérios aos presidentes dos partidos políticos. Foi assim o impeachment. Mas era necessário, era preciso. Exatamente. Se a Dilma não saísse, o Brasil estaria numa condição muito pior, muito pior. A Dilma, até para os aliados. Alessandro, eu vou te dizer aqui, logo depois do impeachment, eu vi petistas se sentindo aliviados. Dizendo assim, nossa, graças a Deus. Eu vi, por exemplo, o pessoal do Michel Temer dizendo, vamos votar, tal, e o líder virar para ele no salão e falar, agora é com vocês tomem conta. Tipo assim, graças a Deus que eu fiquei livre disso. A situação do Brasil não era boa, havia uma crise de credibilidade muito grande. Ela tentou levar conservadores como Joaquim Levy para o ministério nessa tentativa. Só que tarde demais, né? Não adianta, é uma crise, eu não estou nem me referindo à crise moral, estou falando da crise econômica, da crise de credibilidade que levou o Brasil à lona, viu? Foi realmente, você tem razão, mas é essa conjunção que é importante. Eu defendo até que na Constituição brasileira seja colocado um dispositivo fora de um debate de alguém, mas uma regra, eu adoro regras, sobre saída de prefeito, de governador e de presidente da República. Tipo assim, não está dando certo. Não precisa inventar, roubou, não. Não está dando certo. Tem governante que não dá certo. Rouba. Mas derruba o município, derruba o Estado, derruba o país. Então, acho que a Constituição tinha que ter uma saída, assim. Caramba, Zé, eu fico feliz porque, assim, eu vou ser bem sério com você. Eu comecei a me interessar por política, a gente já é por assistir o jornal e tal, mas era muito raso o meu conhecimento. Eu senti na pele mesmo que foi o final ali do governo Dilma e eu vi empresas gigantescas fecharem assim, muito. Eu vou te falar, pior do que nesse tempo agora de pandemia. Entendeu? E baseado nisso que você acabou de dizer, você acha que desse monte de processos de impeachment que tem na gaveta do Rodrigo Maia, algum ele chega pelo menos a colocar em votação? Em cima do Bolsonaro? Não, pelo seguinte, existe uma dificuldade de interpretação aí, é a seguinte, a competência do presidente da Câmara e do presidente do Senado é estabelecer uma pauta, uma ordem de votação e colocar em votação. No caso do pedido de impeachment, na Câmara é o caso do pedido de impeachment de presidente, e no caso do Senado, pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, eles entenderam que podem não decidir. E eu não. Eu acho que a competência deles eles têm que decidir. E a autoridade máxima da Câmara e a autoridade máxima do Senado são os plenários. Os dois plenários. O plenário tem a autoridade máxima. Então, eu entendo que o presidente da Câmara tinha que despachar cada um dos impeachments, dos pedidos, dos requerimentos, e aí pronto. Ele despacha, não, pronto.
Aí o plenário, se uma tem que ter um número, né? Se pedir para o assunto ser levado ao plenário, tem que ser levado ao plenário. Estamos falando de regras, né? E aí o presidente não decide, da Câmara, e o presidente do Senado não decide os pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Na Câmara não decide porque ele sabe que não tem votos, não tem número, não tem clima. E seria fortalecer o presidente. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Isso. Quando Donald Trump teve ali, naquele momento, o impeachment suspenso no Senado, ele ficou mais forte. Então, é por isso que os processos não vão para a pauta. Eu defendo, não é porque é Bolsonaro, porque isso não tem nenhum motivo de impeachment no momento. E nem voto. Você acha que é mais ou menos, então... É mais ou menos, então, o que aconteceu com o Roberto Jefferson, já que ele mandou também uma representação, se eu não me engano, para o Senado, para o Senado não, para o STF, falando assim, gente, não tá errado esse negócio deles quererem se reeleger. A partir do momento que ele manda pro STF, e o STF joga a bola de volta pra Câmara, ele basicamente não deu poder ao Rodrigo Maia e ao Alcolumbre numa lapada só? Pode ser. Esse raciocínio seu é muito inteligente e importante e é o caminho. Eu vou explicar direitinho, porque isso provoca um bando de desentendidos e acha que eu estou defendendo a reeleição dos presidentes da Câmara e Senado. Eu não estou, não defendo, sou contra a reeleição, até de síndico. Não gosto de reeleição. As pessoas se acostumam e acham que aquilo é dele, que é uma prorrogação dele, quando vamos sendo reeleitos. Não acho. Acontece o seguinte, Roberto Jefferson não quer a reeleição do Davi Alcolumbre. Não quer. Aí ele mandou, como você disse muito bem, né, pediu ao Supremo, fez um pedido ao Supremo como partido político para que ele não fosse reeleito. Esta é a intenção. Aí vem o que você falou, que pode, ainda não aconteceu, facilitar a vida dos dois, porque o Supremo, então, decide lá, vai ser no plenário, e decide o Supremo. Isso aí é um assunto interna corpore, ou seja, isso é um assunto interno do Congresso. Aí sim, eles têm maioria. Eles só não têm maioria para aprovar uma emenda à Constituição, mas têm maioria para serem reeleitos. Então, aí jogaria, e mesmo não tendo essa intenção, o pedido do Roberto Jefferson, do PTB, acaba levando a essa intenção. Você entendeu? É muito complicado aí, não é uma defesa, é o que a regra manda. Agora, exatamente. O Supremo ficou com a bola. O Supremo ficou com a bola, você tem razão. O nosso Supremo Tribunal Federal, que eu quero deixar muito claro aqui, que a gente precisa de um poder como o Supremo Tribunal Federal, claro. ele não tem dado muitas alegrias ao povo brasileiro. Eu acredito, a gente costuma chamar eles aqui no canal de o Monte Olimpo, entendeu? Eles são deuses que estão lá no seu Monte Olimpo e não estão nem aí para as vontades do povo. Você que já passou por outras constituições de STF, já teve alguma outra constituição que quis, de certa forma, mandar no país como essa de hoje em dia? Não, o Supremo sempre foi muito recluso, muito fechado, de senhores juristas compenetrados ali em analisar a Constituição, as leis, e agora a ideia está muito política. Mas sempre, os tribunais superiores, não só o Supremo, são tribunais políticos. Mas, Alessandro, eles guardam ali um verniz, uma certa fase de conta de não serem políticos. Só que agora escancarou. Você falou em deuses no Olimpo, eu tenho um texto que fala muito bem disso, que eles pensam que são Hermes, né? Na mitologia grega, Hermes era um semideus que falava com os deuses e voltava para a Terra para dizer aos humanos o que os deuses queriam. Então, o Hermes é um intérprete, né, de Deus, entre as habilidades dele. E ele tinha essa função, e ninguém sabe exatamente, isso não fica claro na mitologia, se ele inventava no caminho ou se realmente ele falava o que Deus queria. Não é claro. Como também ele é o Deus dos viajantes, ele tinha aquelas asinhas nos pés, veloz e tal. Aí, quando chegava numa encruzilhada, a seta dele era assim. Ou seja, você pode seguir para os dois lados. Ele não indicava uma direção. O que acontece? Os deuses do Olimpo que você se refere são os ministros do Supremo, que acham
que foram ungidos por Deus. Deus colocou a mão na cabeça dele e falou: vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles podem tudo. Não é verdade, não é. São seres humanos, cheios de raivas, ódios, amores, que é tão perverso como o ódio, né? E julgam. Então, o que eles têm que fazer? Seguir a Constituição e a lei, e não as vontades políticas. E é isso que não está sendo feito, e aí perdeu a credibilidade. Eu entendo a vida, o universo, isso que nós estamos fazendo aqui, tudo isso é abstração, porque isso não existe na prática. Por que eu digo isso? É porque eu só existo quanto jornalista enquanto as pessoas acreditam em mim. Uhum. O seu blog só tem seguidores porque essas pessoas estão acreditando. Então, o mundo é assim. O Supremo só existe ali e tal porque as pessoas acreditam. Uma empresa não existe na prática, ela é abstrata. Tanto é assim que se o juiz decretar a falência, o fim de uma empresa, amanhã ela já não existe. Então, tudo no mundo é abstração. E essa abstração do Supremo, de credibilidade, está se esvaindo. Aí provoca esse tipo de pensamento. Eu devo dizer que o Dias Toffoli, o mandato dele acaba agora, quinta-feira, assume o Luiz Fux, que é muito mais rigoroso. Uhum. O Dias Toffoli, por exemplo, ele tentou, conversou com pessoas, o que eu posso fazer e tal, mas é muito difícil, porque os ministros é que tinham que estar imbuídos desta busca pela credibilidade. É muito importante isso. Ô Zé, eu vou ser bem sincero com você. Eu tenho medo do Supremo Tribunal Federal, hoje em dia. Eu tenho medo. Eu tenho medo de expressar a minha opinião. Tanto que eu só estou falando eu só estou falando com esse termo Supremo Tribunal Federal porque eu estou falando com um grande jornalista. Mas normalmente eu não falo deles, ou quando não tem jeito, e eu tenho que falar, eu sempre me refiro de um jeito. Eu não sei se o certo é dizer pejorativo, mas por isso eu cito sempre os deuses do Olimpo. Eu falo pessoal do Monte Olimpo. E eu queria fazer essa pergunta pra você. Você, hoje em dia, em 2020, você que já passou por tanta coisa, você tem medo de um Supremo que a balança não está regulada? Ou seja, a gente vive num país hoje em que um jornalista vai para um jornal e deseja a morte do presidente. A gente vive num país onde a gente tem um presidente que é comparado a Hitler e, tipo assim, por pessoas muito famosas e que não tem problema nenhum. A gente vive num país onde veículos grandes de comunicação propagam fake news. É provado que eles provaram fake news e eles não pedem nem desculpa. Ou fazem aquela notinha minúscula no outro dia. Mas se, por exemplo, um jornalista ele tece críticas a algum ministro do Supremo, ele acaba indo preso, mesmo sem ter mandado de prisão nenhum contra ele. Ele só é preso porque ele estava próximo da fronteira. Você, Zé, você tem medo do Supremo? Como que você reage a esse Supremo? Olha, Alessandro, eu conheço alguns ministros do Supremo, converso, a gente se encontra aqui, e não é bem assim. Esse inquérito é o que é errado, né? Ele teve origem, na minha opinião, errada. Tinha que ser enviado para a Polícia Federal, o Ministério Público, e dizer: olha, investigue isso aqui. O Supremo está mandando prender essas coisas aí de uma forma errada, porque ele não teria. Eu chamo de coisa, né? Porque não é exatamente um inquérito. Agora, não são críticas, são ameaças. Existem ameaças a familiares de ministros do Supremo, existe atentados reais de jogar bomba em casa de ministro, existe ameaça real de morte, de cercar, é a coisa muito mais séria. É um inquérito sigiloso, fechado, secreto, mas é que está chegando a esse ponto e eles têm que se defender. A maneira como eles estão se defendendo, que eu critico e que eu acho errado. Eles tinham que chamar a Polícia Federal, o Ministério Público e dizer, como qualquer instituição, como qualquer um no Brasil, dizer: olha, estão me ameaçando. Aí a polícia, que constitucionalmente detém o monopólio da violência, de prender, vai lá e faz as coisas, o inquérito, investiga, prende e tal. Eu acho que o Supremo está errado em iniciar e levar o inquérito. Agora, eu tive acesso a alguns dados, não é críticas assim como você está falando, não é assim. São
ameaças são, assim, ameaças ao sistema e à instituição, uma coisa muito mais pesada. Mas o Supremo está errado em fazer o inquérito. Não tinha que ser o Supremo. Entendi. Porque eu sou sincero com você, eu prefiro não arriscar. Entendeu? Eu prefiro não É. arriscar porque eu vejo muito assim a balança pender de um jeito meio errado, assim. Eu não acho que é legal arriscar. Por isso a gente aqui procura, às vezes a gente tem alguma notícia sobre o Supremo, quem faz a pauta aqui é a Cleide. E aí eu prefiro falar, eu sempre falo pra ela, mano, se vai falar do Supremo, não fala deles não, porque de repente eles vão lá e dão um Google e acham o nosso vídeo e aí pode achar que tem alguma coisa errada. Eu prefiro não falar. Eu queria te fazer uma pergunta também, que era pra eu ter feito até pro Fiuza, mas eu achei que o Fiuza, ele na categoria jornalística, você tava. Eu falei assim, eu até brinquei com ele depois, falei, ó, Fiuza, eu ia te perguntar isso, mas eu vou esperar o dia que eu for entrevistar o Zé. Que o Zé tá já no panteão do jornalismo. Que é o Que seguinte. isso. Ó, hoje o que eu e a Cleide, hoje o que a gente faz, assim, Zé, é muito parecido com o que você. Na verdade, a gente se inspira muito em vocês, entendeu? No pessoal do Pingos, no Zé, no Augusto Nunes, entendeu? Que é o seguinte: a gente pega a notícia, informa as pessoas da notícia, sempre de algum veículo, nunca é uma notícia que a gente joga no ar. Toda notícia nossa, ela tem fonte. Inclusive fontes que a gente chama aqui de anti-horária, que a gente fala que é fonte de esquerda, eu falo que é fonte anti-horária. Entendeu? E não tem problema. Pra mim o que importa é que um veículo grande dê a notícia. Então, por exemplo, vamos lá, o Pingo nos Is deu a notícia, a gente vai dar a notícia, a gente fala, ó, gente, essa notícia veio da Jovem Pan, do programa Pingo nos Is. Muitas vezes é coisas que você até argumentou, porque a Cleide assiste muito você. Como você vê em 2020, tipo assim, esse poder estar na mão do povo? Porque assim, Zé, eu moro na cidade de Tiradentes, periferia de São Paulo. Eu tinha um ferro velho aqui no centro que eu transformei no meu veículo de comunicação. E nesse exato momento eu estou entregando isso, eu estou entrevistando você para quase 3 mil pessoas. Você que passou por toda essa trajetória de ver a internet crescer, ver a televisão ficar poderosa, ver os jornais diminuírem, e hoje em dia eu acredito que eles estão grandes também, porque eles estão se renovando. Como que você vê isso? E você vê problema nisso? Pois é, Alessandro, é uma longa história. Se eu for te contar, isso dá um livro. Eu sou o jornalista, eu usei esse termo raiz porque realmente eu sou do dia a dia. Eu não sou de ficar preso numa redação, eu sou de conversar com os deputados, sentir ali o Congresso, o Palácio, cobrir o governo Sarney, cobrir Collor, todos, Itamar e tal. Olhando para esse lado, eu me lembro que eu vi pela primeira vez a internet, um amigo meu, Itamar Garcês, que era assessor do PT, o PT saiu na frente, depois perdeu a mão, mas saiu lá na frente colocando páginas na internet, que era uma coisa distante, longe. Aí ele me chamou para ver a internet. Aí eu fui, ele mostrou e tal, falou, olha, aqui você pode não sei o quê e tal. Aí ele falou, você pode buscar qualquer coisa em qualquer lugar. Aí falou assim, vamos buscar alguma coisa, por exemplo, sexo. Aí digitou sexo. Aí apareceram lá não sei quantas mil páginas de sexo. Aí eu olhei e falei, nossa, esse trem vai dar certo. Porque tudo que mexe com sexo, dinheiro. Até hoje é um dos maiores faturamentos da internet. Mas deixando isso de lado, ali ele mostrou como estavam as pessoas indo para a internet, política. Eu fiquei maravilhado. Nesta época, o Congresso inteiro tinha, eu acho que, 5 computadores. A Constituinte foi feita, tinha um 286, um computador bem rudimentar, que era uma máquina de escrever metida besta, né? Então, assim, eu fui o primeiro que usou o telefone celular no Brasil, que fez uma transmissão de rádio por celular. Caramba! Eu estava na antessala do presidente Collor, esperando para uma entrevista. Sentou-se do meu lado um jovem senhor, que era presidente da Telege, falou, olha, eu estou aqui. Ele falou, o que você faz? Eu sou jornalista e tal. Aí ele falou, nós vamos lançar aqui no Brasil um telefone revolucionário que já existe nos Estados Unidos, que não tem fio, é um telefone sem fio. Eu falei, mas telefone sem fio já existe. Ele falou, não é como esses telefones sem fio, você pode viajar com ele daqui a pouco. Por enquanto, só aqui em Brasília nós vamos fazer um teste. Aí eu peguei um telefone como teste. Não era um telefone oficial, eram 300, e eu era um deles. E a gente se comunicava com outros telefones e tal, o NEC.
E aí eu vi que a coisa era poderosa. Esse jovem senhor era o Eduardo Cunha. Ele que lançou o telefone celular no Brasil. Caraca! Ele era presidente da Telege. É. Então, assim, voltando aqui ao início, eu tenho uma historinha, uma comparação minha sobre esse assunto. Vou te dizer, antigamente, quando as pessoas iam para a igreja, o padre, o clero em geral, falava de uma Bíblia muito distante, não existiam Bíblias. Aí depois o Gutenberg inventou a prensa. Como o livro que estava ali à disposição era a Bíblia e ele era católico, ele começou a fazer Bíblias, a imprimir Bíblias. E foi imprimindo Bíblias, 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 Bíblias. Aí, de repente, os padres tinham Bíblias nas paróquias e as pessoas tinham Bíblias. Quando o padre, numa missa, dizia: olha, a Bíblia diz que não se pode comer carne na sexta-feira da Paixão. Aí alguém com a Bíblia na mão perguntava para o padre: onde está isso? E aí não encontrava, ou encontrava. Então, a prensa fez uma revolução na comunicação mundial, porque ela começou a imprimir e ter comparação. Por que eu cito esse exemplo? É porque a internet veio para acabar com o monopólio da informação, assim como a prensa acabou com o monopólio da Bíblia para o alto clero da Igreja Católica. Consequências. No primeiro momento, houve um cisma da Igreja Católica. O Lutero, né, através exatamente desse conhecimento, do acesso à Bíblia, ele viu que a história na Igreja Católica não era como pregava e fez um cisma que hoje existem várias religiões, antigamente não. Era só uma Igreja Católica. Então, qual é a comparação? É que hoje os jornalistas perderam o monopólio da informação e os políticos perderam o monopólio da política. Hoje se faz política através da internet. Você aqui pode desmentir um sistema globo de rádio, televisão, jornal, internet. Por quê? Porque eles não detêm mais o monopólio. Com um celular, você desmente, você mostra a imagem. Não foi assim, não. Foi isso aqui. Aí todos replicam e mostram que o grande gigante mentiu. Ou seja, que você, de um blog considerado modesto, né, deu uma informação verdadeira com imagem que desmente a imagem dele. Então, é essa comparação que eu faço. A internet veio para acabar com o monopólio de comunicação dos grandes veículos, que era antigamente só eles, o que eles publicavam é o que tinha acontecido, e com o monopólio da política, que antes era só de político. Isso que você falou é muito legal, porque assim, eu tenho reparado que alguns políticos, especialmente agora nessa nossa última eleição, alguns políticos não entenderam a internet, entendeu? Não só pelo fato do Bolsonaro ter sido eleito, porque ele foi eleito 100% pela internet, mas eu acho que alguns políticos não entenderam o poder da internet, já que eles estavam usando o sistema normal para se eleger, o sistema comum de se eleger. Eu lembro que se falava muito que quando começasse a propaganda política, que o Alckmin ia despontar, já que ele tinha feito um monte de articulações, ele tinha o maior tempo de rádio e televisão, e ele foi um completo fracasso. Você também esperava por isso, ou para você foi um susto? Porque para muitos jornalistas, claramente foi um susto ver que o Geraldo Alckmin não despontou. Olha, nós na Jovem Pan estamos a bordo de um projeto pioneiro do Brasil, né, que se comunica com os maiores do mundo. É a primeira TV, a Jovem Pan há muito tempo deixou de ser rádio. É uma TV, uma web TV. Já existem TVs aí em alguns países que só tem na web e tem audiência maior do que, vamos dizer assim, os tradicionais. Eu tenho um amigo que no ano 2000, o Magno Martins, ele era diretor da sucursal do Diário de Pernambuco aqui em Brasília. O Diário de Pernambuco é o jornal mais antigo da América Latina. É dos Diários Associados, um grande jornal. E ele voltou para Pernambuco e montou um blog. E falava comigo: olha, isso aqui é o futuro. E hoje o blog do Magno, ele disputa com os grandes veículos de comunicação e lá repercute muito mais do que a TV, do que o jornal tradicional, do que a rádio tradicional. Então, ele ali é um case mundial de sucesso, isso ano 2000, tem 20 anos que ele está com o blog no ar, né?
Então, os políticos já entenderam. Eu já, não foi surpresa para mim, porque estou diante desse projeto, já sabia que Uhum. seria assim. Eu via o Bolsonaro no início, se você procurar na rede, você vai encontrar algo tipo assim, não, o Bolsonaro não tem a menor chance, menor possibilidade, É, não tem a menor possibilidade, porque não tem acordo, porque era a realidade. É porque eu falo o que é, e é do momento, não o que eu quero, não o que eu gostaria que fosse, mas o que é, para que os ouvintes tenham a sua opinião. Então, assim, quando eu vi aquela corrida, aquela multiplicação em progressão geométrica e a impossibilidade dos outros candidatos de falarem através da internet, que a internet não fala sozinha, uhum. tem que ter conteúdo. Aí eu vi, eu falei assim, não, aí eu me lembro que eu até apostei com um amigo meu, com um diretor aqui do IPEA, que é um cara muito ligado em política, ele falou assim, não, o Bolsonaro não terá tantos votos igual você está dizendo. E eu falava, terá muitos. Ele falou, vamos apostar, se o Bolsonaro tiver 10 milhões de votos, você ganhou. Eu falei, não, isso aí é covardia. Bolsonaro terá mais de 30 milhões de votos, com certeza. Se ele não ganhar, ele será um dos mais votados. Isso lá atrás. Mas por quê? Eu entendi o movimento da internet. E não Isso. tem freio, não tem como desmentir. Então, ali eu entendi. Agora, na prática, é o que eu te chamo de pulso, de sentir o clima. E vi no Salão Verde, que é onde a gente conversa com deputados, vários deputados dizendo, olha, a internet é o caminho. Aí eu vi 2 deputados que me disseram, eles recebem verba desse fundão, né? Eles têm dinheiro para gastar na campanha. Uhum. Aí ele falou assim, olha, eu estou gastando 70% do dinheiro na internet, impulsionado. Eles Caramba. podem, é legal. Aí eu falei, nossa, isso tudo? Ele falou, sim. E vou te dizer uma coisa, está dando muito mais resultado do que aquela história de ficar balançando bandeirinha na rua. Aquilo paga, aquilo é caro, você paga diária Exato. do rapaz que está lá, ou da moça balançando a bandeirinha, né? E aí eu vi, vou até revelar o nome, Ricardo Barros, líder hoje do governo na Câmara, me dizendo o seguinte, ele é lá do Paraná, tem uma força política muito grande, a mulher dele é prefeita, então não é um iniciante. Ele dizendo o seguinte, que ele tem vários prefeitos que apoiam. Aí o que estava acontecendo? Isso ele me relatando durante a campanha. Sabe o que Uhum. está acontecendo? O prefeito me apoia e o filho dele está na internet fazendo campanha para um deputado lá de não sei de onde que ele nunca viu na vida. Então foi assim a eleição. Eu acredito que hoje, assim, o primeiro a entender, assim, dos candidatos, que muitos ficaram ainda de queixo caído, mas eu acho que o primeiro que entendeu foi o Ciro Gomes. Principalmente porque a primeira coisa que ele fez quando passou o primeiro turno foi dar aquele rolê na França pra não ter que apoiar o Haddad. Depois ele voltou com aquela cara de João sem braço tal dele. E outra, ele é o que mais aparece na internet. Ele dá entrevista pra todo mundo, inclusive canais pequenos, entendeu? Eu sempre digo isso pra Cleide. Eu falo, ó, o Ciro Gomes é o único que entendeu de verdade a internet até agora, porque ele já começou a campanha dele no dia 1º do ano passado, entendeu? Você acha que ele também... Alessandro, não, não, assim, não é verdade. A história é a seguinte: não adianta entender e fazer internet se não tem conteúdo. Isso, para mim, já está muito claro. Tem que fazer a internet, se expor e tal, mas tem que ter conteúdo. Uhum. Vou te responder, 2 candidatos, seguramente o que saiu na frente, que mais entende, que mais entendeu de internet foi o Álvaro Dias. O Álvaro Dias me impressionava. O número de seguidores do Álvaro Dias sempre foi, quando não existiam as mídias sociais, no e-mail, o Álvaro Dias comandava a internet. E tinha Caramba. canal, tinha blog, no e-mail, mandando e-mail para as pessoas, o que hoje manda pelo WhatsApp, mandava e-mail, as pessoas replicavam, ficavam mandando e-mail para o outro com coisas que hoje você faz através do WhatsApp, né? Uhum. Então, assim, entre outros, mas o Álvaro Dias, para mim, foi top. Ainda é um dos grandes influenciadores na internet. E ele nem foi para o segundo turno. Então, Exatamente. veja bem, é verdade, como você falou, tem que entender e tem que usar, mas não adianta nada se não tiver conteúdo. Não adianta. É um saco vazio que não para em pé. Caramba. Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa.
como é que eu vou dizer assim? Outra teoria que temos aqui no canal, é uma teoria minha, que é a seguinte: o Bolsonaro ele tem 30 anos de vida pública, é muito tempo. Então, ele viu muita coisa feia, ele viu coisas que, mano, até Deus duvida. A minha teoria é a seguinte: não é só uma honestidade moral dele não estar envolvido em nenhum esquema de corrupção, mas também é o fato de que é o pessoal que sempre elegeu ele, que é o pessoal militar, é o pessoal polícia, entende? Porque o Bolsonaro, ele sempre foi um deputado da turma, ele tinha a turma dele. É mais ou menos que nem os vereadores aqui em São Paulo, cada vereador tem a sua turma. O Bolsonaro, no caso, tinha a turma dos militares. Você acha que isso não pesou também pro fato dele nunca ter errado a mão? Olha, Alessandro, o Bolsonaro não tinha turma, ele era solo no Congresso Nacional. Uhum. Não, eu digo... Aí, o que... Peraí, Zé, rapidinho. Quando eu digo turma, eu quero dizer a galera que elegia ele. Entendeu? Ele era eleito pela mesma turma, pelos militares. Tanto que eu só fui conhecer o Bolsonaro 2 anos antes da eleição, porque ele ia no Super Pop. Entendeu? Tipo, é isso que eu quero dizer. Quem elegia esse homem, todo mandato, era justamente a turma dos militares, que já é, por natureza, mais patriota, mais honesta. É isso que eu quero dizer. Você acha que isso pesou para que ele não tivesse nenhum... Sim, olha, no sentido, ele tinha esse eleitor cativo, tem esse eleitor cativo, e defendia isso aí porque o RDE, que é o regime de disciplina dos militares, né, eles não permitem fazer campanha política. Então, quando alguém faz, sai. É o caso do Bolsonaro. Ele foi proibido de entrar em quartéis, ficava na porta dos quartéis distribuindo panfleto e tudo. E, geralmente, essa política dos militares é feita pelas mulheres dos militares, né? Na verdade, são os militares, mas fala-se de mulheres para que os maridos não sejam punidos nos quartéis. Igual quando tem greve. Exatamente. As mulheres é que entram porque eles não podem assumir, porque o regime militar não aceita, né? Que é a Constituição de como funciona o militar. Certo. E ele tinha a eleição garantida. Ele não pertencia a turmas, ele era sozinho. Você disse, a Jovem Pan deu muito espaço para ele. Eu era um dos únicos que conversava com ele quando ele era só deputado e tal. E ele sempre foi aquilo. Ele chegou ali para defender esses setores, sempre foi aquilo. Eu já vi o Bolsonaro colocar o dedo na cara de um ministro numa comissão e dizer: você é bandido, você é ladrão. E foi punido com advertência e tal. Mas ele sempre foi isso, né? E por ele não precisar fazer campanha nos moldes dos outros, ele não tinha aquela ideia porque esses deputados acham que estão roubando para fazer política. Né? É a tal ética da malandragem que eu te falei. Estou fazendo caixa de campanha. Está roubando. O que você vai fazer com o dinheiro? Pouco importa. Quando um policial prende um ladrão de um banco ou de um comércio, não vale a pena. Mas o que você ia fazer com esse dinheiro? Pouco importa o que ele ia fazer com o dinheiro. O que importa é que ele roubou. Né? Então, mas na ética da malandragem, não. Se você faz caixa de campanha. E o Bolsonaro não é que não precisava, assim, nunca fez isso. Aí ele não tinha turma. Eu converso com deputados antigos, de vários mandatos, que nunca tinha conversado com o Bolsonaro em plenário, porque ele também não dava papo, não era da turma dele. E ele fez muito bem, faz muito bem, porque é muito fácil entrar nesses esquemões, difícil é sair. Que eu vou te falar, viu, Zé? Eu olho pro Bolsonaro assim e fico pensando, cara, imagina o quanto esse homem já foi tentado, entendeu? Imagina quanta gente não chegou com aquela bendita mala de dinheiro, com vantagens, com toda a sorte sei lá, de pornografia imoral que pudessem ter colocado um dia na mão dele, ele não ter caído em nenhuma, porque eu acredito que estão vasculhando a unha, a lupa, que nem a Cleide gosta de falar, que investigam o Bolsonaro à lupa. E se não apareceu nada até agora, significa que ele tá limpo. E ainda fazendo um governo... Porque isso é o mais louco em cima do Bolsonaro, na nossa opinião, que é o seguinte. Ele obrigou todos os partidos a ter uma espécie de
não ética, porque assim, mas ele obrigou os outros partidos a prestar contas. Você vê desse jeito também, porque a partir do momento que ele engata 1 ano e 8 meses sem nenhuma denúncia de corrupção no Brasil, é quase que inédito isso. Ou já rolou? Não, isso assim, primeiro, ninguém chega com mala de dinheiro oferecendo, não é assim não. O deputado que tem que ir atrás e tem que se fazer valer aquilo, né? É mais ou menos quando eu estou viajando, que alguém me vê com um carro placa de Brasília, vai abastecer, um frentista deve estar roubando todas lá. Não, meu amigo, para roubar em Brasília você tem que ter voto e tal. Não é simples assim, não. Não é só chegar e vou roubar, não. Tem que ter voto. O voto, o apoio de um deputado de baixo clero é muito barato, aí ele procura líder, que o voto dele é mais caro, tem esses meandros. Então, é o parlamentar que vai atrás. Uma vez num debate na revista Imprensa, eu fui contra a reeleição, eu sou contra a reeleição, inclusive de deputado. Uhum. Aí um deputado que estava no debate falou assim, mas a gente aprende muito a cada mandato. Eu falei, esse é o problema, né? Esse é o perigo. Aprende muito a cada mandato, o que aprende é que é complicado. Então, assim, ninguém chega lá oferecendo mala de dinheiro, nem oportunidade, não é assim, não. Isso é o parlamentar que vai atrás. Agora, por exemplo, na Lava Jato, deputados me disseram, conversando lá, você sabe o que me revolta? É porque eu vi lá na planilha da Odebrecht que eu recebi R$400 mil. Aí eu falei, ele vai me dizer que não recebeu, que é honesto. Eu sabia que... Aí ele falou assim, pois é, eu vi lá na planilha, eu recebi R$400. Alguém ficou com R$200 mil, porque só chegou nas minhas mãos 200 mil. Então, o que levou o dinheiro não tem recibo, né? Ninguém passa recibo de roubo, não, entreguei os 400 mil para ele e 200 ficou no bolso do intermediário. Então, assim, funciona mais ou menos assim, o cara tem que ir atrás. Outro deputado me disse, falou, rapaz, eu escapei. Eu fui lá, conversei com o chamado príncipe da corrupção, Marcelo Odebrecht. Uhum. Eu conversei com ele, pedi ajuda lá para a eleição, né? Que a justificativa moral é essa. Ninguém chega ali e fala, olha, estou precisando de 200 mil que eu quero comprar uma casa em Miami. Estou precisando de 200 mil. Não. Fala, é eleição e tal. Aí ele disse que chegou lá e tal, que o Marcelo olhou para ele e falou assim, não, infelizmente nós não estamos interessados, não vamos te ajudar. E ele disse que saiu de lá tão humilhado, pô, o cara está ajudando todo mundo e não me ajudou. Por quê? Porque ele tem também, o corruptor, tem lá os seus critérios de compra, né, para saber quem compra, para facilitar a empresa. Então, é uma organização, você percebe, eu falando assim, eu estou simplificando muito, mas não estou achando normal, né? Eu estou desnudando aqui para você saber como é uma coisa intrigada ali, não é tão simples, entendeu? Ninguém chega... Olha, que você quer corromper? Não, é o cara que vai atrás. E tem que provar o que ele pode fazer. Tem que dar troco. Ninguém doa 10 milhões. Toma aqui 10 milhões. Não, nem entre os bandidos. Caramba, mano. Eu sinceramente, eu não acho que eu errei o meu voto, principalmente porque eu sei o que tinha do outro lado do rio, que é o que eu gosto de falar aqui. Entendeu? Eu fico imaginando o que seria do Brasil... Eu não tô nem. Eu já falava isso ano passado. O que seria do Brasil se o Haddad tivesse ganho, mas eu fico imaginando o que seria do Brasil em meio a uma pandemia se o Haddad tivesse ganho. Então, sinceramente, eu não acho que eu errei o meu voto. Vamos lá, Alessandro. Primeiro, ele não teria condições de governar. Eu morri de medo disso acontecer. Seria uma confusão, passear. Não governaria. Absolutamente. E eu não sei o que seria do país. Você disse por causa do povo? Primeiro, o povo não permitiria. Primeiro, porque haveria uma desconfiança muito grande, já havia, sobre as urnas eletrônicas e sobre a seriedade da votação. E segundo, porque não teria como governar. Caramba, mano. E eu fico imaginando frente à pandemia, porque assim... O Bolsonaro teve as mãos amarradas. Apesar de muitos dizerem hoje em dia que não sei o que, mas, poxa, o STF amarrou ele, não só ele, como os prefeitos também. Muitos prefeitos tentaram abrir suas cidades e ficou a cargo do governador. São Paulo que eu diga. Teve muitos prefeitos que tentaram abrir suas cidades depois de um tempo e não conseguiram. Ô Zé,
Você acha que, assim, baseado no que você está vendo nesse um ano e 9 meses já de governo, você acha que o Bolsonaro finaliza e ainda tem chances de uma nova reeleição? Ah, com certeza, ele está com certeza no segundo turno e será reeleito tranquilamente. De novo, estou analisando o cenário Baseado atual, em estou hoje. analisando o que acontece. É, ali na frente pode acontecer alguma coisa que a gente não domina, né? Existem caos que se chama caos um, caos 2 e caos 3. Caos um é quando você pode prever, por exemplo, falou do dólar. Você prevê aí a coisa se engrena para o lado da previsão. O caos 3 é quando não tem absolutamente nenhum controle. Então, não tem controle de certeza para daqui a quase 3 anos, Uhum. né? Quer dizer, 2 anos e alguns meses, né? Mas no cenário atual, primeiro, ele é um único candidato, né? Ninguém se colocou ainda como o candidato. Ele é candidato à reeleição. Ele é o candidato. E não tem adversário ainda. Então, assim, todas as previsões, com certeza no segundo turno, e probabilidade muito grande de reeleição, total. Eu acredito Está que. muito cedo para arrepender ou gostar do voto. Então, eu acredito que o ano que vem é que vai ser o ano que vai ser, tipo, guerra mesmo. Por causa que esse ano tem eleição. Então, tipo assim, quem atacou até o. Ó, agora, por exemplo, aqui em São Paulo já tá liberada a época de falar mal do Dória e do Bruno Covas. Até 2 meses atrás ninguém falava mal de nenhum dos dois. Agora, como a eleição tá chegando perto, tá liberada. Então, tipo assim, ao mesmo tempo, está proibido para algumas pessoas falar mal do Bolsonaro. Eu vi isso até no Pingos esses dias, porque em alguns lugares do Brasil, alguns candidatos não falam mal nem do Bolsonaro e nem do Lula, porque tem medo de perder um eleitor ou outro. Mas o ano que vem não tem eleição. Então eu acho que é o ano que vem é que o bicho pega de todos os lados. A gente teve a pandemia esse ano aqui, eu acredito que o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai passar zerado sobre isso. Mas eu acho que é quando vai começar o jogo político, vai virar guerra política o ano que vem. Porque se ele sobrevive ao ano que vem, o ano da eleição, não é verdade? Não, mas é isso mesmo, você tem toda a razão. Em política, se elege, inclusive, o adversário, era uma das grandes sabedorias do Tancredo. Uhum. Ô Zé, aqui no canal a gente tem os membros que ajudam o nosso canal a ficar em pé, entendeu? Eu queria ler algumas coisas que o pessoal mandou para você também e pedir para você responder algumas perguntas dos membros. Começando aqui ó, pela Juliana Fidalgo. Zé, primeiramente gostaria de dizer que admiro muito o seu trabalho e de todos aqueles da PAN que lutam incessantemente para discursar fora do viés vigente na mídia de hoje. Então minha pergunta é, todos os dias acompanho os Pingos e os demais programas em que você aparece e em vários deles, quando você discursa sobre o servidor público, você sempre os critica sobre a ótica do servidor público de maior escalão. Talvez por serem aqueles que você convive em Brasília. Mas eu, como servidora pública, com salário base de mais ou menos dos R$ 2.000, mesmo após a estabilidade, gostaria de saber o seu pensamento a respeito desses servidores que estão indignados, que são tão indignados quanto você sobre esses barões do serviço público. Desculpa pela comprida pergunta adrilesca, falando do Adriles. Um abraço da Juliana e do Fernando Fidalgo, servidores daqui do Baixo Clero. Olha, é isso, é o meu pensamento. É impossível, Alessandro, você imaginar que um servidor público, né, que um trabalhador público tenha as vantagens que esse pessoal tem aqui e mostrar a realidade. Porque eu sou do chão, eu sou de lá, do interior, sei da dificuldade do servidor público, que não tem um carro para andar, não tem nada, e vejo aqui esses caras que nem estou falando de políticos, estou falando aqui de diretores e de chefes aqui, que levam para casa R$60 mil, quando marido e mulher são funcionários públicos, e tem vantagens assim que o ser humano desconhece, além, evidentemente, da estabilidade. A estabilidade foi inventada não para proteger o servidor, o trabalhador, mas para proteger a coletividade. O servidor tem estabilidade porque, num determinado momento, ele pode agir em nome do Estado e contra o prefeito, contra o governador e tal. É verdade o que a Juliana está falando.
como é que você pode imaginar, por exemplo, aqui fica num gabinete com ar-condicionado, com motorista particular, tenha 2 férias por ano e que ganhe 30 mil reais, e 1.000 vantagens, e ao mesmo tempo um trabalhador. Aqui em Brasília também tem gente assim, que recebe 5 mil reais, aqui para Brasília, 5 mil reais é um salário de fome, segundo eles. E para a realidade de Brasília, que é uma ilha, é a maior renda per capita do Brasil, né? Que é uma ilha, 5 mil reais é um salário baixo no serviço público. Uhum. E como é que você explica que... Eu fico... aquela história que eu te falei de a capacidade de indignação. Alessandro, como é que eu vou explicar que um salário inicial de um policial da Câmara é 19 mil reais, eles ganham 39 mil reais, e um policial que vai atrás de bandido ganha 3 mil, 2 mil em alguns estados? Como é que isso pode acontecer? Está errado, né? Pode crer. O policial da Câmara tem que ganhar o salário dele, mas o policial lá no estado também tem que ganhar um salário bom. E só não é possível porque existem esses parasitas aqui em Brasília. Então, quando eu me refiro aos servidores públicos, eu me refiro a esses, porque o professor, o policial, ou mesmo o trabalhador da burocracia, eles merecem respeito. E o pessoal aí da cúpula é totalmente fora da realidade. Dá um passeio aqui por Brasília, só tem mansão. Aqui não tem indústria, não tem fábrica. De onde vem o dinheiro? Cofre público. Verdade. Ô Zé, tem uma pergunta aqui, ó, da Cândida Nunes. Zé Maria, tomaria a vacina versão chinesa? Qual a opinião dele sobre os fabricantes das diversas vacinas estarem pedindo na justiça a não responsabilização por consequências ruins ou efeitos adversos vindos de suas vacinas? Essa eu nem sabia que os caras estão pedindo na justiça, entendeu? Querem tirar a responsabilidade. Porque existe uma urgência. Uhum. E aí os parâmetros médicos estão sendo quebrados e essa urgência pode trazer uma vacina impura e tal. Eu já estou vacinado, né? Eu já tive a Covid, já me curei e tal. Você tem a vacina natural. Mas agora eu posso falar do alto de quem já teve, que a história é a seguinte, é tranquilo, mas pode piorar, esse aqui é o problema, esse é o Exatamente. medo que cai quando você recebe o resultado positivo, detectado. Aí você fica, meu Deus, será que vai piorar? Vai dormir, você não sabe se amanhã acorda bem. Então esse medão é que faz você pensar na vida. Aqui tem uma pergunta bem provocativa para você aqui, hein? A Márcia Regina Jucá pergunta aqui. No começo, ele batia muito no presidente Bolsonaro e agora aliviou. O que ele fez para mudar de ideia? Não é nem alívio, nem bater muito. É porque eu tenho um vício de falar a realidade, como é, né? Uhum. E o Brasil está mudando, as coisas estão mudando. Se lá na frente eu identificar dificuldades ou irregularidades, é claro que eu vou falar, eu vivo disso, né? Eu não estou aqui por acaso. O Gilberto Madeira mandou aqui, ó. Caramba, que legal. Parabéns, negão. Pergunta pro Zé quanto tempo ele cobre política em Brasília e se hoje em dia é mais fácil ou mais difícil ter acesso aos políticos. Salve aqui do Gilberto de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Olha, é mais difícil porque se multiplicaram, né, os jornalistas e os que vão atrás de informação. Antigamente éramos ali 10, a gente conversava com todos, era muito mais fácil. No Sarney a gente ia até o gabinete dele, sem problema, aí depois foram restringidos e hoje você tem dificuldade prática. Mas também, se o presidente ou o governante abrir para os jornalistas, ele não faz outra coisa, tem demais, cresceu muito o número. Então, são realidades diferentes. Mas, por outro lado, tem a internet que facilita, a gente conversa pela internet com políticos, então eu tenho dificuldades a saber assim, o que é melhor no passado, no atual, porque cada momento tem lá os seus segredos e as suas dificuldades. A última pergunta aqui, Zé, é da Elenir Bernal, que mandou aqui, ó. Tem uma pergunta. Se ele vive no meio da política tantos anos como jornalista,
o que ele está achando do atual governo, se ele acha que está sendo se está fazendo um bom trabalho e qual ministro ele acha que está se saindo melhor. Aqui a gente tem uma divergência sobre qual ministro está indo melhor aqui, entendeu? Pois é, aí eu vou de novo me socorrer aqui da minha observação, em vez de. Porque eu entendo que o que eu acho um pouco importa, porque cada um tem o seu acho, né? Uhum. Mas eu procuro falar o que. Opa, peraí que deu. Aí, voltou. Peraí, Zé, rapidinho. Responde de novo aí que deu. Que você caiu, okay. Voltou agora. Voltou. Responde de novo aí, por favor. Então, vou dizer o que acontece na prática aqui. Eu sei, o governo está funcionando, a diferença é essa. O governo está funcionando, os ministros têm ali na cabeça o que fazer, já não tem mais aquela ideia geral de seguir o presidente para fazer partido faturar, isso era grave. Uhum. E o que acontece é o seguinte, na população, olhando assim, a ministra amada é a Damares. Ela é a ministra mais popular pela minha observação. Mas para os políticos e para os que observam o governo, a realização do governo, é a ministra Tereza Cristina, sem sombra de dúvidas. Nossa, sério? Eu pensei que você ia falar o Paulo Guedes. É passiva, né? Não, é a Tereza Cristina. A Tereza Cristina está fazendo o governo funcionar por dentro. Veja bem, o único sucesso do Brasil na economia é a área agropecuária, né? Uhum. O Paulo está tendo dificuldades, né? Ele mudou muito para permanecer e está tendo dificuldades. Zé, deixa eu ler alguns superchats aqui do pessoal que gosta muito de você, para você ter uma base de como o povo curte o seu trabalho, ó. Ferrabras mandou aqui, ó. Zé Maria, você tem que escrever as Crônicas de Brasília, pelo amor de Deus. Eu mesmo garanto que compro 3 livros. Olha lá, ó. O Edson M. Pozelli mandou aqui. Será que o Zé Maria conhece o conceito de democracia líquida, onde existe voto negativo no poder executivo e voto revogativo no poder legislativo? Essa eu nunca nem tinha ouvido falar. Já tinha ouvido falar disso, Zé? É o que eu defendi sobre a história de retirar a governança. Ah, tá. É uma ideia. É importante, assim, isso. O JP Gil mandou aqui. A quebrada continua vencendo. Parabéns, Alessandro e Cleide. Muito obrigado. Nós já estamos com quase 4 mil pessoas, né, Neguinha? 4 mil pessoas online aqui assistindo a gente. E Zé, eu queria muito agradecer a sua presença e te falar uma coisa aqui que eu estava conversando com a Cleide. Eu até falei para os meus inscritos que é o seguinte. Há pouco tempo, acho que tem um ano e meio, eu estive na Jovem Pan. Eu fui no Pânico, dei uma entrevista para o Pânico. Fui pelo Caio Coppola. Ele que me levou, assinou um cheque em branco, que quando eu cheguei lá ninguém me conhecia. O pessoal do Pânico queria alguém para entrevistar. O Caio que me levou, eu sou muito grato a ele, porque portas se abriram para mim depois disso. E quando eu estive na Jovem Pan, eu fiquei impressionado, porque eu achava que a Jovem Pan, por ser uma rádio, era um local muito pequeno e fiquei... Isso que você está falando da Jovem Pan se tornar a primeira grande web TV mesmo, assim, eu vi de lá de dentro, eu vi isso há um ano atrás e fiquei muito impressionado com a estrutura. E assim, o meu pensamento começou a mudar desse tempo pra cá, depois disso, eu tava conversando com a Cleide que eu brinco com os meus inscritos que a minha intenção é ficar maior que a Jovem Pan. Hoje eu já tenho um programa de esporte que é apresentado pelo meu filho. Daqui a pouco eu quero um de fofoca. Daqui a pouco eu quero um outro. Eu até brinco com o Paulo Matias que eu falo pra ele tomar cuidado. Qualquer dia desse eu vou fazer minha live na hora do Morning Show e vou ganhar dele. Entendeu? E é isso, Zé. Eu queria te agradecer por você ter vindo aqui hoje, ter me dado esse espaço. Dizer que se eu tiver um dia do tamanho da Jovem Pan, você pode mandar o seu currículo, que eu vou colocar ele em cima dos outros, só por causa dessa entrevista. Entendeu? Estamos combinados. Por favor, transmita um forte abraço aí para todo mundo aí, pro Zé, pro Augusto, entendeu? Para todo mundo lá da Jovem Pan. É excelente o trabalho que vocês estão fazendo, é inegável isso. É inegável porque, assim, nós somos realmente fãs, a Cleide é muito fã dos seus comentários, entendeu? Nós assistimos mesmo, somos fãs. Muito obrigado, de verdade mesmo. É isso, eu que fico, eu fico até emocionado, porque
eu sei que você me escolheu para estar aí presente. É um privilégio estar aqui. Você não escolhe ninguém à toa, né? Uhum. Nem sei se mereço tanta atenção, tanto carinho. E muito obrigado e sucesso aí. Esse é o futuro, é isso aqui. Isso é a Bíblia impressa que acabou mudando tudo, né? Exatamente. Então, eu faço essa comparação, não é esnobando de religiões, nem minimizando a Bíblia. Pelo contrário, é valorizando a Bíblia e a palavra, né? Gutenberg deu luz. Então, Gutenberg exatamente, deu luz e deu acesso. Né? É isso aí. Muito obrigado, hein, Zé? Muito obrigado. Forte abraço aí. Muito obrigado mesmo. Até mais. Obrigado. Caramba, moleque. E aí, hein, neguinha? Chegamos longe, hein? Zé Maria Trindade, nem acredito que a gente chegou tão longe assim, mano. Caraca, gente, eu tô feliz demais. Nossa, mãe do céu. Gente, é uma vitória de cada vez. São momentos como esse que normalmente eu falo pra Cleide assim, que eu me arrependo de não ter chamado ela pra trabalhar comigo de novo antes. Entendeu? Porque eu tinha a ideia estúpida. Hoje é estúpida, mas na época fazia muito sentido na minha cabeça de... Cara, a gente não pode trabalhar junto, porque eu tenho medo de você ficar... como é que fala? Enjoada de mim. Eu falava muito isso pra Cleide. Que ela falava, um dia ainda vou trabalhar com você, não sei o que. Eu falei, tá doida? Trabalhar comigo, você vai ver minha cara todo dia, nós não vamos mais andar separados como era antes, né? A gente saía de manhã, pegava o trem, cada um ia pro seu trampo. E hoje em dia a gente trabalha junto e cada dia que passa a gente está conseguindo alcançar um pouco a mais, entendeu? Zé Maria hoje, Zé Maria Trindade. Tá emocionado, então. Não, eu tô, porque, mano, é um jornalista de verdade, mano, tá ligado? O que a gente faz é jornalismo. Mas esse cara é como se fosse um professor, tá ligado? Ele é tipo o nosso Ananias. Não, sabe o que eu acho que o diferencial do Zé Maria é o conhecimento, a bagagem. Isso. Ele é alguém que tem bagagem. Ele tem bagagem. Entendeu? Então, quando uma notícia chega pra ele, é igual assim. Igual eu falo pro pessoal. Todo dia eu trato da notícia. Então, eu faço a pauta. Eu tô todo dia ali em todos os jornais. Então, se vir uma notícia pra mim, como eu já faço isso todo dia, eu já sei se aquela notícia é falsa ou não. Ou se aquela notícia tá com viés, o viés tá contaminando a notícia. Peraí, rapidinho. Eu tinha esquecido de parar essa gravação. Então, por favor, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. A quebrada venceu, moleque. É nóis. É nóis.